Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã nesse dia. Hoje o nosso assunto tem um título muito interessante, que é Em um relacionamento sério com Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está na primeira epístola de João, o capítulo 5, versículo 2, 3 e 4. Já estamos quase terminando também a primeira epístola de João. Leemos então. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando a Bíblia diz os filhos de Deus, está dizendo os teus irmãos em Cristo e as tuas irmãs em Cristo. Não está dizendo o mundo universal, ou a raça humana, ou o seu vizinho, etc. Está dizendo os seus irmãos em Cristo, os nascidos de Deus, aqueles que converteram. Então, está escrito assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ou que guardemos a sua palavra, que vivamos a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E os seus mandamentos não são penosos, eles não são difíceis de se viver. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Repetindo em outras palavras, todo aquele que se diz filho de Deus vence o mundo, vence os desejos pecaminosos, vence os desejos de beber, de fumar, de prostituir, de adulterar, de roubar, de tripudiar, de trair, de qualquer outra coisa maliciosa deste mundo. Aquele que se diz filho de Deus e que se converteu de verdade, esse vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que nos faz vencedor sobre todos esses desejos carnais e mundanos, a nossa fé. Tendo fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Voltemos então ao nosso título, que é Em um relacionamento sério com Deus. Você sabe que muitas pessoas colocam lá nas suas páginas de Facebook, nas suas páginas sociais, né? Solteiro, casado, e outras que não são nem isso nem aquilo, diz em um relacionamento sério com fulano de tal. Costuma colocar até o nome, né? Para enaltecer aquela pessoa. Outras que não querem que o nome apareça, porque depois vai mudar de nome e vai mudar de pessoa, diz só em um relacionamento sério. Mas o nosso título diz em um relacionamento sério com Deus. Coisa que você precisa ter e que eu preciso ter para ser vencedores, para vencermos o mundo. O apóstolo João começa o capítulo 5 da sua primeira epístola, né? Já terminando a primeira epístola, no capítulo 5, ele começa da forma diferente que falou na 4. Na forma 4, ele falou sobre a Trindade, a igreja e o mundo, como isso trabalha, essas três coisas trabalham junto, vivendo no outro, que é a Trindade vivendo na igreja, a igreja então com a glória da Trindade, a glória de Cristo nela, a glória do Espírito e a graça do Espírito Santo nela, a presença de Deus nela, então brilha para o mundo. Mas neste capítulo, ele fala três coisas também, mas de forma diferente. Ele então começa falando do homem, né, da igreja, daquele que se diz filho de Deus. E então ele traz Deus, Cristo e o Espírito ao assunto e não entra em detalhes sobre o mundo. O mundo aqui, as pessoas naturais, ficam fora deste relacionamento que João está tratando. Ele está tratando aqui da igreja, depois Cristo e depois Deus. Ele fala para a igreja o seguinte: você que quer dizer que é a igreja do Senhor Jesus, você que quer afirmar que é filho de Deus, preste atenção nisso. Você primeiro precisa honrar aquele que é enviado dele, que é Jesus, que morreu por você, que viveu por você, que ressuscitou por você e que foi para o céu para
construir moradas para você, né? Para trabalhar com o Pai nas moradas nossas e depois nos buscar para levarmos com Ele. Mas o apóstolo João chama a atenção de você que se diz filho de Deus. Primeiro, você deve amar mutuamente os filhos de Deus. A igreja tem que viver em comunhão de amor. E então o apóstolo diz, isso é fácil você pesar se você ama seu irmão. É fácil você medir o teu amor para com o teu irmão. Se você ama o teu irmão e ele te ama, os frutos desse amor aparecerão. Mas João chama a atenção o seguinte, relacionar com o irmão é fácil. Mas como está o teu relacionamento com Deus? Você está em um relacionamento sério com Deus? E João então explica como é este relacionamento. Primeiro, você tem que acreditar na palavra dele, que ele enviou seu filho Jesus para morrer pelos teus pecados e para com isso te fazer, ao nascer de novo, co-herdeiros com Cristo. Vocês vão herdar o mesmo que Jesus herdou. E Jesus é filho de Deus. Então, se vocês querem ser filhos de Deus, primeiro, tem que se converter. Tem que aceitar esse Jesus. É necessário isso. Segundo, cumprir a palavra de Deus para não fazê-lo mentiroso. Porque aquele que se diz filho de Deus, mas vive pecando, além dele estar enganando a si mesmo, ele está chamando Deus de mentiroso. O assunto é sério? É sério. Vida santa é o que Deus nos requer. Vida separada da vida que vive o mundo é que Deus nos requer. Eu tenho um filho de 10 anos de idade e ele disse, meu pai, eu não vou na escola na quinta-feira e na sexta. Porque na quinta-feira serão dadas máscaras, feitas máscaras de carnaval. E na sexta-feira vai ter uma festinha de carnaval na escola. Por isso eu não vou, porque nós não curtimos, nós não compartilhamos a ideia, nós não aceitamos carnaval e não vivemos carnaval. Carnaval é uma festa da carne, mundana, promíscua, diabólica, satânica. Então eu não vou à escola nesses 2 dias. Você me permite? Eu nem precisei falar com ele que permitia, porque a decisão dele já estava tomada, ele só queria a minha aprovação. Meu querido e minha querida, você que quer dizer ser filho de Deus e quer participar dessas coisas do mundo, de bebedeira, dessas coisas que eu disse, mentira, falcatruas, não engane a si mesmo. Você continua sendo filho do diabo. Mas Deus te oferece esta condição. Ele enviou seu Filho Jesus, e a palavra dele é verdadeira. E a palavra confirmou, o verbo que se tornou carne, habitou no meio de nós para salvar o homem. Você tem a chance de se converter dos seus maus caminhos ao caminho da verdade, a se jogar aos pés de Jesus, a deixar essas coisas mundanas para servir a Deus. Ontem, uma pessoa que assiste os nossos vídeos, né, uma pessoa que eu considero muito, chamada Antônio, me mandou uma foto de uma mãe se casando com uma filha para ter relações sexuais, mãe e filha, para não se separar de mãe e filha, tendo essa relação mundana, satânica, suja, mas se a lei do homem permite, elas vão fazer. E ele estava revoltado com isso. Coisas piores do que estas acontecerão. Mas nós que temos a palavra de Deus em nós, devemos ficar firmes com Deus, fundamentados nas verdades de Deus. O mundo vai continuar seus cursos. Nós sempre recebemos alguma observação do Facebook dizendo a sua ideia, o seu comentário não faz parte daquilo que pensa o Facebook. O Facebook pensa como o mundo. O Facebook pensa nas coisas naturais desta vida. E eles têm o direito de pensar, como qualquer um tem o direito de pensar. Mas nós temos o direito de pensar diferente do Facebook. Então a palavra de Deus diz, você quer ter a vida eterna em Cristo Jesus? Cumpra os mandamentos de Deus. Seja santo e seja puro. Não importa como eles vivem. Eu fico feliz de postar as minhas mensagens no Facebook, porque outras pessoas assistem, mas o pensamento deles, de muitos deles, não bate com os meus pensamentos. Eles têm uma política de privacidade, e a minha política de privacidade está embasada na palavra de Deus. Nela eu vou seguir, nela estou firmado. E o próprio João diz assim, vocês tendo isto em vocês,
tendo esta fé em Deus que combate o mundo, que rejeita as coisas do mundo, vocês podem estar seguros da vossa vida eterna em Cristo Jesus, porque vocês têm uma trindade de Deus em vocês. Jesus, o Pai e o Espírito Santo habitam em vocês, e cada dia mais eles te levam, os três são um, te levam a ter um relacionamento mais sério a cada dia com Deus e te dando direito à vida eterna. A tua vida não está aqui. Você será tomado dessa terra em breve. Então entenda isso. Para você ser crente de verdade, ter direito à vida eterna e brilhar nesse mundo, você precisa estar sempre em um relacionamento sério com Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Que essa palavra encontre morada no teu coração. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Rio Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus.